Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. No vídeo de hoje nós responderemos a uma pergunta: será que a Bíblia ainda hoje pode ser levada a sério? Você acha que ler a Bíblia em pleno século XXI, com o avanço das ciências e as suas descobertas, ainda faz sentido? Eu sou Marcelo Vieira e procuro ajudar as pessoas a interpretar a Bíblia de forma correta, porque mesmo sendo o livro mais lido no Brasil e no mundo, é um dos livros mais difíceis de se entender. Se você está pensando em crescer no conhecimento da Bíblia, nos acompanhe neste canal Bíblia Sem Contradições para mais vídeos como esse. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que rejeitam a mensagem da Bíblia porque dizem que se trata de um texto muito antigo, porque se trata de um texto que foi manipulado muitas e muitas vezes pela igreja em favor de seus próprios interesses, porque se trata de um texto que promove homofobia, que promove racismo, que promove machismo, um texto que promove as guerras, um texto que aponta muitas e muitas contradições, apresenta erros, traz muitos problemas, enfim, e por isso esse texto não pode ser aceito sob hipótese alguma, porque é um livro muito antigo. Por outro lado, nós temos um grupo de pessoas que aceitam a Bíblia como sendo palavra de Deus e não fazem nenhum tipo de crítica, aceitando o texto exatamente como ele está posto. Se o mundo foi criado em 7 dias, se o texto diz que o mundo foi criado em 7 dias, então de fato o mundo foi criado em 7 dias. Se o texto diz que Adão e Eva foram feitos do barro, então o homem foi feito do barro. Se o texto diz que Eva saiu da costela de Adão, então a criação da mulher foi tirada do homem. Vamos lá. Então, para fazer uma boa interpretação, nós precisamos considerar 3 aspectos: o texto, contexto e o pretexto. Quanto ao texto, nós falaremos aqui sobre a língua e o gênero literário. É claro que se a gente quisesse falar muito mais coisa do texto, tem muito mais coisa. Quando a gente fala do texto, a gente está falando de literatura. A Bíblia também é um livro da literatura. Quando nós falamos da Bíblia, nós estamos falando de pelo menos 3 línguas: hebraico, aramaico e o grego. Então depende de que parte da Bíblia nós estamos lendo, nós estamos diante de um texto hebraico, um texto grego ou um texto aramaico. Então quando nós estamos diante do texto da Bíblia, nós precisamos saber em que língua foi escrito aquele texto, qual é a sua língua original. A Bíblia que nós temos em nossas mãos passou por várias traduções até chegar aqui. Então, nós precisamos, para fazer uma boa interpretação, entender em que língua nasceu aquele texto que estamos lendo. Às vezes, dentro de um mesmo livro da Bíblia, nós encontramos línguas diferentes. Por isso é importantíssimo a gente conhecer essas particularidades do texto. É claro que a gente não precisa saber falar hebraico, grego ou aramaico para compreender essas coisas. Hoje as Bíblias que nós temos têm explicações a respeito de cada trechinho do texto bíblico, a respeito da língua em que foi escrito, a respeito do contexto em que foi escrito e a respeito da intenção do autor. Então, para que a gente faça uma boa leitura, primeira coisa é identificar em qual língua foi escrita. Por exemplo, quando nós vamos à Bíblia e lemos lá na Bíblia o termo família, nós temos na nossa cabeça uma ideia de família, mas o texto bíblico tem outra ideia de família. Em nossos dias, por exemplo, quando a gente fala sobre família, nós entendemos que se trata do pai, da mãe, dos filhos, ou de 2 pais, de 2 mães, as novas configurações familiares que nós encontramos hoje. Às vezes é só a avó, às vezes é só o vô e o neto, e assim por diante. Então, quando nós falamos sobre família, nós estamos falando de um grupo de pessoas, de um núcleo familiar, de um grupo pequeno de pessoas. No máximo de 10 pessoas aí na nossa sociedade. No passado, a gente falaria de mais pessoas. Mas hoje a gente fala aí até 10 pessoas, né? Quando muito.
Mas quando nós vamos à Bíblia, o conceito de família engloba muito mais gente do que o grupo de pessoas que nós compreendemos hoje. O grupo de pessoas que compreendia a família lá na Bíblia é em torno de 40 a 50 pessoas, onde o chefe da família era o homem mais velho, o pai, né? Era chamado de pai. Todos os outros homens eram chamados de irmãos. Ainda que ali tivesse pai e filho, primos, sobrinhos, eles eram chamados de irmãos. E as mulheres de irmãs, a não ser as mães. Então nós encontramos um grupo familiar bastante diferente. Então olha só como é importante a gente compreender um termo dentro de uma língua, dentro de uma cultura, para a gente conhecer os detalhes, porque faz toda a diferença. Porque senão a gente vai ser infiel na leitura do texto bíblico. A gente vai imaginando que família é um grupo bem pequeno, como nós compreendemos. E na verdade não é isso. Por exemplo, quando a gente fala sobre o conceito de casamento na nossa sociedade e o conceito de casamento na sociedade bíblica, também há muita diferença. No mundo bíblico, o casamento ele se dá entre um homem e uma mulher, onde a mulher sai da casa dos pais e vai morar na casa do noivo, do marido. Jamais isso acontece ao contrário. Não é que cada um vai para sua casa, não. Aquela mulher que está se casando sai da casa dos seus pais e vai para a casa do marido, viver lá com a sua família. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, nós estamos muitas vezes projetando aquilo que nós compreendemos como família no presente para o passado. Só que a família de Jesus não é Jesus, Maria e José. A família de Jesus é Jesus, Maria e José. Os próprios evangelhos apontam outros 4 irmãos de Jesus, sem contar as irmãs e todas as outras famílias que faziam parte dessa família. Quando a gente vai falar sobre o texto, a gente precisa considerar cada uma dessas palavras, porque muitas vezes o que a gente tem na cabeça é diferente do que é de fato. Então eu falei um pouquinho com vocês aqui agora sobre a língua. Mas vamos falar também de algo importante dentro do texto, que é o gênero literário, que é a forma que o texto tem. O conteúdo é importante, mas a forma também tem grande importância. Então, dependendo de cada situação, eu comunico a coisa de um jeito. Por exemplo, eu não vou comunicar numa carta de amor usando uma linguagem formal. Venho, através desta missiva, informar a Vossa Senhoria que estou apaixonado. Imagine só usar uma linguagem dessa para falar isso para a mulher, quem você está se declarando. Não é uma linguagem, uma forma da linguagem específica para a finalidade que eu quero. Então a Bíblia também está cheio desse tipo de coisa, de gênero literário. Nós podemos falar de vários gêneros literários. Gêneros literários grandes, por exemplo, como livros históricos, livros proféticos, livros sapienciais, evangelhos, apocalipse, cartas. Então nós temos diversos gêneros literários, sem contar os gêneros literários menores dentro de cada livro, dentro de cada capítulo da Bíblia. Por exemplo, mito, né? No capítulo 1 e o 2, no primeiro capítulo do Gênesis, no segundo capítulo do Gênesis, nós estamos diante de um mito. Então nós não podemos pegar o texto da Bíblia lá dos 7 dias da criação e tomá-lo ao pé da letra. É necessário interpretá-lo. Interpretá-lo para que a gente não cometa erros e não tome o texto fundamentalmente ao pé da letra, porque nós não iremos encontrar uma forma de interpretá-lo corretamente. Então, quando a gente está diante de um mito, então a gente precisa ler como se estivesse diante de um mito. Quando nós estamos diante de um canto, como são os salmos, que algumas vezes são cantos e outras vezes são poemas, nós precisamos fazer o quê? Ou cantar ou recitá-los, como se fosse uma música e como se fosse um poema, porque só assim nós iremos compreender a natureza desse texto que está diante de nós.
é importantíssimo. Não que a gente não consiga ler um texto como o Salmo sem cantá-lo e não vamos entendê-lo. Nós iremos entendê-lo, mas ele nasceu como uma música, ele nasceu como um poema e como tal precisa ser interpretado. Se nós estamos diante de um texto de lei, como por exemplo o capítulo 20 do livro do Êxodo, então nós precisamos interpretá-lo como uma legislação, chamada de decálogo. Se nós olharmos também, por exemplo, para o capítulo 17 a 26 do livro do Levítico, nós estamos diante de outra legislação, que é um desenvolvimento dos 10 mandamentos. Lá no livro do Êxodo, no livro do Levítico, no livro dos Números. Então, cada vez que a gente está diante de um texto, a gente precisa se perguntar que gênero literário ele é. É fundamental. Por exemplo, você pega o livro do Levítico, os capítulos 1 a 7, e nesses 7 primeiros capítulos do livro do Levítico, nós temos diversas celebrações organizadas ali dentro. É como se nós pegássemos um folheto da missa, um folheto do batizado e tivéssemos ali um ritual. Então, cada um dos capítulos do livro do Levítico aí tem um ritual diferente. E como tais precisam ser lidos. Se nós pegarmos o livro do Levítico para lê-lo como se fosse um livro de história, nós iremos nos frustrar, porque não é isso que apresenta ali. Alguns capítulos do Gênesis, por exemplo, como o capítulo 1 ao 11, como é que nós vamos conseguir compreender esse livro se nós tomarmos eles como uma história? Não se trata. Ali tem mito, ali tem epopeias, ali tem cantos. Então é necessário que a gente leia o texto como ele foi produzido, que a gente leia o texto como ele se apresentou na sua forma. É fundamental. Se nós estamos diante de uma carta paulina, por exemplo, nós precisamos lê-la como se fosse uma carta e não como um mito ou como um canto. É necessário identificar, então, além da língua, identificar a forma do texto, o gênero literário. Mas vamos aqui, então, para o nosso segundo ponto, para que a gente consiga interpretar bem a Bíblia, que é o contexto, gente. É fundamental. Se nós temos um texto nas mãos, mas não conhecemos o contexto ao redor, a sociedade que gerou esse texto, como é que funcionava a vida naquela época, como é que nós vamos compreender, como é que nós vamos entender aquele texto, o que ele estava dizendo. Então é necessário, por exemplo, entender como é que funcionava a política. Vamos falar aqui do contexto político da época de Jesus, do século I. Nós temos um império estabelecido, que é o Império Romano, que é bastante extenso na época e tem várias províncias. A terra onde nasceu a Bíblia está dentro de uma província chamada Província da Síria. É como se fosse um estado dentro do Brasil. A província é uma divisão territorial e de poder. Então o imperador romano vai lá e coloca alguém responsável por aquela região, por aquela província, para que governe. Então a terra de Israel ficava dentro da província da Síria. E a província da Síria administrava vários povos, entre eles o povo de Israel, o povo onde nasceu a Bíblia. E o povo onde nasceu a Bíblia era governado por reis e governadores. Então olha só, nós temos lá em cima o imperador, depois nós temos a província, depois nós temos o rei local. Só que Israel não tem autonomia e além de ter o imperador acima de si, além de ter o provinciano, além de ter o rei local, ele tem o sumo sacerdote, que é o chefe da religião local, que é o chefe do judaísmo, o sumo sacerdote. Se você lê o Evangelho, você se lembra quem é que manipulou a situação para que Jesus fosse levado a Herodes e para que fosse levado a Pilatos e depois condenado. Então, nós temos 4 instâncias de poder: o imperador, o governador da província, nós temos o rei local e nós temos o sumo sacerdote.
Olha quanta coisa. Imagine, gente, numa situação onde muita gente manda. Isso faz toda a diferença, né? Então, isso é o contexto político. Então, o rei local mandava e o sumo sacerdote governava em favor do rei local, junto com o governador da província, em favor do imperador romano. Tudo isso devia estar sincronizado de tal forma que o imperador não ficasse irritado, porque qualquer irritação e qualquer problema, o governador da província podia perder a sua cabeça, o rei local podia perder a sua cabeça e o sumo sacerdote do judaísmo também podia perder o seu poder. Então eles integravam-se e trabalhavam aí para conseguir governar o povo. Imagine a situação dos povos, né? Do povo da Bíblia, onde nasceu a Bíblia. Jesus nasceu nesse ambiente. Por exemplo, vamos falar do contexto econômico também da época de Jesus. Quando a gente vai falar sobre economia, é importantíssimo a gente fazer um paralelo entre o mundo que nasceu na Revolução Industrial e o mundo antes da Revolução Industrial. Muitas vezes nós compreendemos que o mundo sempre teve essa facilidade de produzir excedente. Antes da Revolução Industrial, não, se produzia praticamente aquilo que se consumia. Então, é necessário que a gente compreenda essas diferenças. Então, por exemplo, a cobrança de impostos da época de Jesus, embora seja menor que a cobrança de impostos dos nossos dias, ela é mais pesada, ela traz mais problema, é mais grave do que aquela cobrança de impostos que sobrecai sobre nós hoje. Porque naquela economia eles mal conseguiam produzir para sobreviver e ainda precisavam pagar impostos. Para o imperador, lembra que eu falei na política? Para o imperador, para o governador, para o rei local e ainda o dízimo para o templo, para o sumo sacerdote. Então, eles conseguiam produzir muito pouco excedente quando conseguiam. E quando não conseguiam, por exemplo, o sujeito que tinha uma roça que iria sustentá-lo para a sua sobrevivência e queria levá-lo também a pagar impostos. Como é que se fazia isso? Se não se produz excedente. Se aquele ano não chove, como é que faz? Aí é que está o problema. Aí o chefe da casa que perdeu, que não conseguiu pagar o imposto, precisa entregar a terra para o rei local. Se a sua dívida ainda não foi paga, entrega a esposa, os filhos. E se não conseguiu se pagar de forma alguma, ia preso. Então olha que situação, que mundo diferente do nosso. Então olha só como é importante compreender. Quando, por exemplo, lá no Pai Nosso de Lucas e no Pai Nosso de Mateus, nós encontramos uma invocação onde Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É importantíssimo compreender essa economia da época, porque a gente percebe que o pão não dá para ser ajuntado, que o pão não dá para ser acumulado. O pão é para aquele dia mesmo, é para sobrevivência. Bom, nós poderíamos falar também aqui de outros contextos, como o contexto cultural, o contexto religioso, o contexto social. Hoje nós estamos divididos em classes, o mundo hoje está dividido em classes, mas na época o mundo era dividido assim: ou você é cidadão romano ou você não é cidadão romano. Se você é cidadão romano, ainda que você não tenha dinheiro, você tem liberdade para ir e vir por todo o Império Romano. Anda para lá e para cá como o apóstolo Paulo podia fazer, diferente dos outros apóstolos que tinham muitas restrições para se locomover de um lugar para o outro. Mas não é possível a gente conseguir falar dentro de um único vídeo aqui de todas essas dimensões. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre os contextos da Bíblia, né? Porque eu citei exemplo aqui para vocês de contextos apenas da época de Jesus, mas a Bíblia vai lá atrás, muito antes de Jesus, mais de 1000 anos antes de Jesus. Em cada época, em cada século, a gente precisa analisar, estudar o contexto onde nasceu aquele texto para conseguir compreender as coisas. Então nós já vimos o texto, o contexto
E agora, gente, o mais importante é o pretexto. É aquilo que está além do texto. É aquilo que está antes do texto e aquilo que está para depois do texto. Antes do texto, porque aqui é onde se analisa qual era a intenção do autor quando escreveu esse texto dentro daquele contexto. Olha como ele é importante. É aqui que mora a palavra de Deus, é aqui que mora a mensagem, é aqui que nós conseguimos salvar o texto bíblico e dizer que ele pode ser atualizado, e dizer que ele continua importante, e dizer que ele continua produzindo vida e liberdade para todo mundo. É justamente nesse terceiro momento aqui que é do pretexto. É o antes do texto e o depois do texto. Então, o pretexto, qual era a intenção do autor quando escreveu esse texto? E aí eu vou dar um exemplo para vocês verem como é importantíssimo o pretexto. Os textos bíblicos vão dizer que comer carne de porco é inadmissível. São textos bíblicos que a gente encontra na Bíblia, ali nos primeiros livros da Bíblia. Depois a gente encontra também alguns comentários, condenações de pessoas ao longo da Bíblia. O que de fato que nós temos aí no texto bíblico é comer carne de porco é proibido. Se a gente está diante de um texto que proíbe comer carne de porco, como é que nós vamos continuar comendo carne de porco se o texto bíblico diz que é proibido comer carne de porco? Aí é que a gente vai para o contexto. No contexto da época, nós não temos, por exemplo, refrigeração como nós temos para conservar a carne, para cuidar dessa carne. Imagine essa carne sendo consumida num deserto, sem conserva. Certamente muita gente acabou morrendo na ingestão desse alimento. E qual é a interpretação do autor que vê alguém ingerindo uma carne dessa e morrendo por isso? Qual é a intenção do autor? Ele quer o quê? Ele quer matar a pessoa? Quer ridicularizar a pessoa ou quer salvar a pessoa? Certamente ele quer salvar a pessoa. E dessa forma nós compreendemos o pretexto aqui como uma mensagem divina. A mensagem divina que está antes do texto e que está para além do texto. E que continua verdadeira e que continua válida para os nossos dias. Porque qual é a mensagem central? Não coma carne de porco? Não. A mensagem central é a proteção da vida daquele que ingere aquele alimento, que naquele contexto atrapalha e destrói a vida. Por isso, o pretexto é a parte aqui mais importante, né, descobrir isso. É claro, gente, que para descobrir essas coisas não é muito fácil. Depois a gente vai produzir outros vídeos para falar desses detalhes. Detalhes que são importantíssimos na hora de interpretar a Bíblia, tá bom? Por hoje a gente consegue falar isso. O que eu queria dizer e mostrar para você, né, essa ideia do Carlos Mester, que divide aí a Bíblia em texto, contexto e pretexto, é que existem muitos detalhes, que a Bíblia não é um livro tão simples de ser lido assim, e que não se trata de um livro de ciências. E se não se trata de um livro de ciência, ele não pode ser interpretado como um livro de ciência. E também não pode ser interpretado como se fosse um caderno de receitas, onde a gente lê o texto do jeito que está ali e é assim que aconteceu e é assim que foi. Então o mundo foi criado em 7 dias, então foi criado em 7 dias. A Eva saiu da costela de Adão, então Eva saiu da costela de Adão. Então nós estamos diante de textos que seriam bastante confusos para os nossos dias, por exemplo, lá a idade dos patriarcas, Matusalém, que viveu perto de 1000 anos. Muitas pessoas acabam me perguntando, por exemplo, nossa, mas os povos antigos lá da Bíblia viviam mais que os povos de hoje? Na verdade, não. Nós estamos diante de um texto que reflete uma mensagem da época, que quer dizer que alguém que vive com Deus consegue viver bastante. A proximidade com o número 1000 significa que aquela pessoa tem uma vida de qualidade. Então, quase 1000 anos não são 1000 anos. E não é que na época nós tínhamos calendários diferentes do nosso. Até tínhamos calendários diferentes, mas calendários, por exemplo, com 364 dias num ano. Então, não são tão diferentes assim.
Na verdade, falando do contexto desses textos aí, não se vivia próximo aos 30 anos de idade, olha só. Então não é que os patriarcas viveram mais, é que a mensagem bíblica quer deixar aqui um alerta para dizer, para aquele que anda com Deus, ele vive com maior qualidade. Então, gente, a Bíblia não é nenhum livro de ciências, não é nenhum livro de história, ele é um livro de teologia que traz uma mensagem de fé e como tal nós devemos lê-lo. E o que eu quero dizer aqui para aqueles que são religiosos e fundamentalistas é que a Bíblia também não pode ser tratada conforme aquilo que a gente quer. A gente não pode projetar aquilo que a gente tem na nossa cabeça no texto bíblico. É preciso ser crítico, é preciso entender a língua, é preciso entender o contexto, o gênero literário em que foi escrito aquele texto, é preciso entender qual era a mensagem. Só assim, gente, nós conseguiremos fazer um paralelo entre o mundo bíblico e o nosso mundo. Sem isso, nós não conseguimos fazer uma interpretação adequada, uma interpretação que traga vida e que traga liberdade para todo mundo. Então, para finalizar, a Bíblia tem suas próprias regras, a ciência tem suas próprias regras de interpretação e não há contradição entre religião e ciência, entre a Bíblia e as teorias científicas. Elas podem conviver muito bem juntas. Não há uma contradição aqui, como muita gente tenta transmitir. Não é uma contradição, elas se completam. A Bíblia trabalha uma dimensão religiosa e a ciência trabalha uma dimensão metodológica, que quer ajudar no conhecimento particular. Enquanto a religião trabalha mais valores, trabalha mais a questão da fé, coisas que, por exemplo, as ciências não têm como se envolver. Se você quiser melhorar a sua compreensão da Bíblia, não deixe de nos acompanhar neste canal Bíblia Sem Contradição, porque nós traremos para vocês todas as semanas informações seguras, com bons autores e com boas análises também, para que a gente possa, passo a passo, ir crescendo na interpretação bíblica. Então, antes de fechar esse vídeo, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, deixe o seu joinha, faça o seu comentário para que a gente possa trazer mais conteúdos como esse aí todas as semanas. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.